Hoje nós vamos falar sobre o mito de Inanna. Pouca gente conhece esse mito. Eu vou deixar na descrição a indicação de um vídeo que eu assisti antes de fazer este vídeo, para que vocês possam apreciar a história com mais detalhes, com uma riqueza maior de detalhes, porque aqui a intenção é olhar este mito sob uma perspectiva analítica junguiana, sob um olhar da simbologia, e relacionar esse mito de Inanna com nós mesmos, com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Bom, o mito de Inanna, ele foi escrito aproximadamente ali 1500 antes de Cristo. No entanto, é um mito que já antes da escrita já foi passado de lábios a ouvidos, oralmente, datado ali de mais de 4.000 anos. Então, isso quer dizer que é um mito muito antigo, anterior à história mesmo de Jesus, o Cristo. E existem algumas correlações do mito que nós podemos fazer com o mito de Jesus Cristo, porque nós sabemos, nós junguianos entendemos que os símbolos, esses arquétipos, na verdade, melhor dizendo, esses arquétipos, eles fazem parte da constituição psíquica. Ou seja, desde que o homem é o homem, a mulher é a mulher, né? Desde que o ser humano existe, a psique dele é operada através destes arquétipos. Esses arquétipos existem na psique, independente do local, da religião, dos costumes. Claro que as culturas elas vão ali ter assim a interferência, mas o que eu quero dizer é que independente da região onde o ser humano esteve presente, esses arquétipos eles fazem parte da alma humana, fazem parte do ser humano. E essas histórias elas vêm nos mostrar de modo profundo algo sobre a nossa psique. Então, o mito de Inanna é um mito de uma deusa. Ela é uma deusa do amor, da fertilidade, da guerra. Ela resolveu descer aos submundos. E eu gosto muito, me identifico muito com esse mito, porque quem de nós nunca desceu aos infernos em vida, né? Quem de nós nunca visitou lugares profundos dentro de si mesmo, lugares de muita dor, tormenta, lugares obscuros que traziam muito sofrimento? Todo ser humano passa por lá. A diferença que é colocada até como uma interpretação deste mito é como vamos atravessar este inferno, porque ele virá sim ou sim para todos os indivíduos que pisaram, que pisam e que pisarão. Todos nós viremos atravessar esses infernos em algum momento da nossa existência. A diferença vai estar com qual lucidez, com qual consciência, como nós vamos encarar a descida a esses infernos. E olha que esse mito ele traz uma forma diferente, uma forma muito bonita da gente atravessar, da gente olhar esses infernos, porque é uma descida consciente, e vocês verão à medida que eu for discorrendo sobre o mesmo, que é uma forma de renascimento, é uma forma de deixar algo para trás para renascer. Então vamos lá para o mito de Inanna. Inanna então era uma deusa aqui do amor, da fertilidade, que queria conhecer o submundo. A deusa que regia aquele mundo, o submundo, os infernos, o mundo dos mortos, era Ereshkigal, sua irmã. Quando ela decide fazer essa visita, ela deixa um alerta para uma serva dela. Diz, olha, se eu não voltar em 3 dias, peça ajuda aos deuses. E aqui a gente já percebe uma coerência, uma similaridade entre o mito de Inanna e o mito de Jesus Cristo, que ressuscitou ao 3º dia. Vocês verão que ela também irá ressuscitar ao 3º dia. E então, o que acontece? Inanna ela desce aos submundos de forma consciente, porque ela queria conhecer esses mundos infernais. Dentro do autoconhecimento profundo, o que a gente faz? Desce aos submundos do nosso inconsciente, dentro de nós mesmos, para fazermos como
Inanna fez, para conhecermos, simplesmente para extrairmos conhecimento e sabedoria daqueles lugares. E quando eu digo lugares, não é um lugar físico, é um espaço, é algo dentro de nós, é o nosso próprio universo inconsciente, que ali estão escondidas as nossas sombras, aquilo que nós desconhecemos. Então ela vai ali para o mundo dos mortos para conhecer. Então ela tem que passar por 7 portais. E aqui já vem outro simbolismo, o número 7. 7 é aquele, está presente de forma abundante aí na natureza, 7 cores do arco-íris, 7 dias da semana. 7 é o número da organização. E aí, gente, tudo isso é simbólico, né? Tudo isso é simbólico, não é nada místico, né? É um número que nós utilizamos em várias situações da nossa vida. E é o número da finalização de um ciclo, porque pensa comigo, 7 dias da semana, no 7º dia fecha uma semana e começa outra semana. Então nós vamos partir desse princípio de finalização, de fechamento de um ciclo. O que a gente precisa fazer para fechar um ciclo interno nosso? Qualquer tipo de ciclo. Finalizar esse processo perpassa, de acordo com a interpretação desse mito, perpassa deixar as nossas máscaras, deixar os nossos papéis para trás, porque a cada portal que a Inanna desce, ela se desnuda de algo, ela chega completamente nua no final do 7º portal. Então ela tira coroa, colar, ela tira o peitoral, ela tira brincos, ela vai despindo de todos os adereços que ela possui ao final das roupas e chega completamente nua até Ereshkigal. Esse simbolismo de despir representa isso, de retirarmos de nós todas as nossas máscaras, todos os nossos papéis, para que a gente consiga renascer em nós mesmos, para que a gente consiga ter um olhar profundo para dentro, a gente precisa deixar de lado os nossos papéis e as nossas questões. Por quê? Porque se a gente fica apegado em papéis, por exemplo, eu, Poliana, sou mãe, então eu fico apegada a esse papel de ser mãe. Quando é que haverá espaço para eu encontrar desnudamente com a minha alma, cristalina, pura, assim como ela é de fato? Como eu vou encontrar com o self, com essa totalidade psíquica, aquilo que me rege, se eu ficar apegada em uma parte apenas? Então é preciso despir. Despir é deixar para trás, é morrer por esses instantes tudo aquilo que somos, que temos, que achamos que somos. Então essa morte, ela vai sendo feita já ali quando ela vai retirando os próprios adereços. Ela chega totalmente nua, ou seja, a alma dela chega limpa, sem nada, sem nenhuma interpretação, totalmente livre para receber a experiência que virá pela frente. E aí quando ela chega lá, de frente à sua irmã, a sua irmã, por algumas questões, acredita que ela vai tá ali para tomar o reino e manda matar Inanna. E Inanna então é pendurada. Nesse movimento de morte, o que a gente pode trazer de correlação com aquilo que a gente passa na nossa existência? Toda e qualquer experiência que tenhamos, por mais difíceis que sejam, quando procuramos olhar com consciência o que está por trás deste sofrimento, e aí para a gente analisar profundamente o que está por trás dos sofrimentos, a gente precisa despir um pouco das nossas máscaras, das nossas formas de pensar antiquadas que não vão mais nos servir, dos nossos conceitos, das nossas ideias preconcebidas, sobre tudo, sobre nós mesmos, sobre os outros. A gente precisa deixar tudo isso para trás para que a gente consiga acessar algo mais profundo dentro de nós. Nossa, abstrato, vou explicar, vou começar a dar exemplos para que vocês possam tentar encaixar e ver se dentro da situação que você está vivendo, você consegue perceber essa entrada ao submundo, mas de forma consciente.
Por exemplo, a pessoa passa por, digamos, um problema de saúde muito grave. Então, essa pessoa, para encontrar com essa alma profunda, para ela renascer nela mesma, ela precisa deixar crenças, ela precisa deixar formas de pensar, ela precisa deixar hábitos que às vezes a deixaram doente, precisa desapegar de costumes e desapegar da forma como ela pensa e como ela enxerga essa doença, pensando que aquilo pode sim lhe trazer uma renovação no seu interior, no seu íntimo, no seu profundo da sua alma. Uma crise no casamento, a mesma coisa, aqui vocês vão só usar o exemplo, mudar o exemplo. Uma crise no casamento, a pessoa precisa muitas vezes mudar a forma de olhar, enxergar quais são os padrões repetitivos, quais são as crenças, quais são as formas de pensar, de agir e de sentir esse casamento, para que ela consiga, deixando tudo para trás, despindo todos esses adereços que são as formas mentais, as reações emocionais e comportamentais, para que ela possa tirar tudo isso para se enxergar pura como ela realmente é. Para que a partir daí, só depois desta morte, que vai acontecendo de forma gradativa, primeiro retirando formas de enxergar aquilo que está acontecendo, para que ela consiga ter uma renovação muito forte e íntima e um contato muito grande consigo mesmo ou consigo mesma. E esses infernos são justamente estados mentais, emocionais muito densos, muito difíceis, são sofrimentos que muitas vezes prendem a pessoa em ansiedades profundas, depressões, pensamentos negativos muito fortes e persistentes, pensamentos recorrentes, ruminações, que são aqueles pensamentos que sempre vêm à mente da pessoa, sempre ou com uma justificativa, ou sempre com um protesto, ou sempre com algo que está sempre presente na mente daquela pessoa, mas levando sempre essa pessoa a sempre afundar cada vez mais. Afundar em dor e sofrimento é diferente e muito diferente de atravessar o sofrimento de forma consciente. Isso não quer dizer que, assim, um parêntese muito importante, por exemplo, uma mulher que sofre violência doméstica, ela está em grande sofrimento, entra em depressão, desenvolve estresse pós-traumático, desenvolve uma série de patologias. Essa mulher vai atravessar isso e vai deixar por isso mesmo? Não. É importante essa mulher olhar para dentro de si mesma, extrair a sabedoria e passar de forma consciente, resgatar a força dentro de si mesma, dentro desse renascimento, como vai acontecer com Inanna, que eu vou explicar, e a partir daí tomar atitudes conscientes, saindo de um ciclo inconsciente. Então, o que eu quero dizer, a pessoa passa por sofrimentos, passa por dores, passa por angústias, tem crises existenciais, crises de ansiedade, depressão, etc. Qualquer tipo de questão de saúde mental que essa pessoa passe profundamente, ela pode atravessar de uma forma consciente, olhando para isso e buscando raízes, despindo de formas de pensar, o que não é fácil. Passar por esses 7 portais não é simples. Tirar aqui um adereço meu, jogar para lá e deixar isso para trás, não é fácil. Seria muito bom se fosse assim, como tirar um relógio do braço, um anel, mas não é. Tirar crenças requer o que? Autoobservação, autopercepção, olhar para dentro, e isso dói, machuca. Às vezes a pessoa precisa de um profissional da área da saúde para atravessar esses momentos, porque não é fácil. Atravessar os nossos infernos, os nossos submundos, não é fácil. Agora imagine fazer isso de uma forma totalmente voluntária, como foi o caso de Inanna. Inanna foi voluntariamente vasculhar o submundo. E essa é a proposta do mito, quando a pessoa quer explorar o seu inconsciente, como diria Jung, a pessoa que conhece o inconsciente, que clareia aquilo, ela não é mais governada pelo inconsciente, porque o nosso inconsciente instintivo vai nos colocando em situações e nós mesmos, né, inconscientemente, vamos nos colocando em situações difíceis e muitas vezes somos governados por esses instintos, pelo nosso próprio inconsciente.
Então a proposta é justamente essa, a pessoa entrar de forma consciente nesses submundos que seriam os nossos infernos, que seriam as partes inconscientes, encontrar essas sombras e deixar esses adereços para trás, deixar papéis, deixar formas de pensamentos, padrões comportamentais para trás. Isso por si só, como eu já havia dito, já é um caminho de encontro à morte, porque ela, para morrer, ela precisa deixar tudo isso para trás. E a morte desse ego, que não é físico, o mito de Inanna é simbólico, tá, gente? Então, a morte de Inanna representa justamente a morte daquela antiga Inanna. É como se, através desses submundos, desse sofrimento intenso, ela deixasse de ser quem ela é, e aí a serva dela chama o deus, eu vou colar o nome aqui porque eu não lembro o nome do deus, tá? Enki. O deus Enki, ele cria dois seres, acho que são querubins, e aí eles dão água da vida e alimento. Isso também a gente pode fazer um paralelo com a Bíblia, né? com outros textos diversos, né? São o alimento que nutre, a água da vida, que vai fazer com que Inanna ressuscite. Aqui tem um simbolismo fantástico também, dá para aprofundar bastante, mas vamos caminhar para o final, depois a gente pode falar mais sobre isso. E aí, depois do terceiro dia, que ela recebe esse alimento, que é o que nutre a alma, que vai dar esse sopro de vida para ela de volta, e essa água da vida, né? E a água, ela tá ligada ali às emoções. Então, ela se reequilibrando ali, emoção e razão, renovando através desses alimentos que vieram desses seres criados por um Deus, e ela ressuscita ao terceiro dia. Não é coincidência que mito de Inanna, bem mais antigo que o mito de Jesus o Cristo, ressuscita após o terceiro dia. O 3 representa justamente essa transição, vida, morte, vida. Ou seja, ela viveu, ela morreu, ela renasceu. 3, por isso 3 dias. Aqui representa a ressurreição, ela representa isso. Representa um novo nascimento dessa alma. E isso, eu me arrepio. E isso porque, assim, esses mitos, eles falam de nós mesmos. Isso, nós podemos fazer isso em vida, na nossa vida mesmo. Morrer em nós mesmos, né? Tínhamos uma vida antes, sofremos, morremos, mas ali nos permitimos renascer quando nos alimentamos da fonte ali do alimento e da água da vida, que seria justamente a renovação desse intelecto, a renovação das nossas emoções. E essa renovação, ela vem de uma nutrição importante, de uma nova forma de olhar, uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de agirmos frente às situações da vida, sentirmos e pensarmos e olharmos diferente a todas as situações externas que nos chegam e também dentro de nós mesmos. Quando deixamos de ser guiados por esses adereços, por tudo aquilo que é inconsciente, pelas nossas sombras, pelos nossos medos, angústias, e passamos a integrar toda essa sombra, transformando tudo isso em uma nova forma de enxergar, viver e ser na vida. Quando desabrochamos, esse nascimento é o desabrochar da nossa consciência, que olha tudo ao nosso redor de forma diferente. Mas perceba, o renascimento, ele só acontece depois de uma morte, só depois de ir lá no submundo, de conhecer o sofrimento, de conhecer a dor da existência humana que é comum a todos nós. Não existe ressurreição, não existe renascimento sem dor, não existe esse processo completo sem antes termos passado por um processo profundo
profundo de autoconhecimento, onde vamos vasculhar o nosso inconsciente, descobrir sombras que às vezes nem sequer sabíamos que tínhamos, encarar tudo isso e aceitarmos essa realidade, para assim a gente poder transformar de forma consciente a nossa própria realidade. É fácil? Não. Processo de Inanna de descida ao submundo é lágrima, é dor, é difícil. Isso não é romantizar o sofrimento, isso é transformar a forma de olhar a existência, porque existimos todos e todos passaremos em algum momento da vida por grandes dificuldades. Às vezes a vida da pessoa em si está estável, não tem nada que abala essa pessoa, mas dentro dela existe uma angústia existencial, existe um peso, uma ansiedade que ela não sabe de onde vem. Se ela olha para isso de forma atenta, profunda, vasculha, encara, entra dentro mesmo, profundamente do seu universo, ela consegue descobrir raízes e consegue fazer esse processo de morte e renascimento depois, que é uma forma de transformar a forma de ver, sentir e agir e sermos mais conscientes. Desafiador nunca foi fácil para nenhum de nós. Jung deixa toda uma obra dele não dizendo que é fácil, lindo, são flores, com misticismo, com positividades demais, que é tudo lindo aqui, não. É desafiador, é difícil, por isso muitas vezes nós precisamos sim de auxílio de um profissional, ou de um amigo, ou de pessoas. As pessoas são importantes. Olha, veja que Inanna teve tua rede de apoio, ela teve uma pessoa de confiança que pediu socorro por ela. Quem vai ser essa pessoa de socorro que nós vamos chamar e falar, olha, se acontecer alguma coisa, eu preciso que você me ajude, preciso que chame o Deus Enki fez ali, criou mais 2 seres, olha como ela tinha rede de apoio. Então, se você é uma pessoa que não tem rede de apoio nenhum para atravessar sofrimento, busque um profissional, busque uma ajuda, porque todos nós precisamos dessa mão para nos ajudar, para nos sustentar, para oferecer esse alimento, para que essa renovação floresça dentro de nós, para que a gente consiga dar continuidade nessa caminhada que não para aí. É uma renovação, mas o mito de Inanna não quer dizer que acabou, nunca mais vai ter desafio, não. Uma pessoa pode ter várias descidas ao inferno em uma existência, e a cada vez que ela desce nesses infernos, se ela fizesse de forma consciente, não quero atravessar esse sofrimento, já que eu vou ter que sofrer, passar por essa dor mesmo, então vamos tentar passar de forma consciente, lúcida, vamos aprender algo aqui, porque tem algo a ser aprendido aqui, tem algo a ser edificado para que eu possa renascer através dessa experiência. Então esse foi o mito de Inanna. Eu tentei ser um pouco breve, mas não consegui tanto, né? Passamos aí de 20 minutos de vídeo. Espero de fato que te inspire a olhar de forma diferente o sofrimento, não de forma romantizada, como já vi em muitos lugares, como eu já fiz, de romantizar, isso aqui é uma coisa importante. Não é questão de romantizar, mas já que estamos todos passando pela experiência da vida na Terra, que não é fácil para ninguém, basta olharmos até a natureza como sofre com as intervenções de nós humanos, mas para que a gente consiga pelo menos atravessar como Inanna, de forma consciente. Quero conhecer, quero experimentar e quero me entregar, despindo das formas de pensar, para que a gente consiga evoluir o nosso pensamento, transformar a forma como enxergamos a vida, para que a gente encontre quem nós realmente somos para além desses papéis, para além dos nossos padrões de pensamentos e comportamentos, e para que a gente floresça dentro de nós, no nosso íntimo, aquilo que somos em potencial. Espero que tenha sido útil de verdade esse vídeo. Um abraço, um grandioso abraço e até a próxima.